conhecimento, ela se torna ousada para falar o que pensa, tá? Então, vamos ler o terceiro mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Quem que pode ler? Êxodo 20. Edivaldo? Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Vamos Vocês? começar. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Estamos começando agora. Vamos ler Êxodo 20. Êxodo 20, Capítulo verso 7. Gente, não tô vendo ninguém. A gente tá normal. A gente tá te vendo. Eu não sei mexer muito bem nisso aqui ainda. Se eu sair, foi sem querer, viu? Tá. E aí, quem vai ler? Êxodo 20, o que, Vai, gente? ó. Desculpa. Verso 7. 7. Quem vai ler? Vou ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Certo. A gente vai ver de ângulos diferentes esse versículo. Quando a Ana me deu essa missão, eu falei, gente, esse deve ser o versículo mais simples que tem de falar, vai não falar o nome de Deus em vão. Mas eu não tinha parado para pensar que ele tem várias formas de ver ele. E eu separei algumas delas para vocês ver e ver se concorda comigo, tá? Então, quando a Bíblia diz não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, o meu nome é Jocasta. Qual que é o nome de Deus? Alguém sabe o nome de Deus? O nome verdadeiro de Deus? Não tem nem pronúncia, Jeová. né, o nome de Deus. Ninguém sabe a pronúncia correta, né? Porque que nem os judeus falam o nome de Deus. Mas existem alguns nomes dados, né? Elohim, quando se refere à Trindade, que Elohim é Deus no final, ou Yahvé, o Senhor Deus. Mas o nome específico mesmo, que eu saiba, não tem ninguém sabe a pronúncia do nome. O mais próximo que chegou ali nos relatos bíblicos é eu sou, né? Também não revelando nada, né? Sim. De tão sagrado que é o nome dele. Eu acho que os nossos lábios jamais teriam a oportunidade de falar o nome de Deus mesmo, né? Então, pelas passagens bíblicas, o nome de Deus aparece de diversas formas. E em hebraico, o original que eles falam é YHWH. Então, ele é composto só de consoantes, ele não tem uma pronúncia dele, ele é um tetagrama, certo? E as pessoas que tentaram traduzir esse nome, eles colocaram de diversas formas, como Yahué, Yavé, Javé, Jeová, Adonai, El Shaddai. E eu pesquisei para saber quantas vezes ele aparecia, o nome dele, na Bíblia. E esse tetagrama, ele aparece 6.828 vezes. Nossa. Tá? Entre outras pronúncias, né? Como o El, que é 238 vezes, Elohim, que dá 2.600 vezes. Então, assim, o nome de Deus, ele não tem uma pronúncia certa. Porém, Moisés, quando perguntou para ele em Êxodo, Moisés pergunta o nome dele, Deus responde o quê? Eu sou, né? Que é o nome dele, no caso. Para ter esse nome, essa tradução aí, eles falam, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Deixa eu pegar aqui o versículo, gente. Espera aí que eu anotei aqui nos meus rascunhos. Tá. Por o nome não ter uma pronúncia, eles terem feito essa tradução, as pessoas colocaram como, se não tem pronúncia, se no Deus não tem nome, então não tem sentido
não, esse mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se não tem pronúncia, por que que fala esse não tomarás o nome do teu Deus em vão, certo? Cadê o versículo, gente? Me perdi aqui no meu banner. Gente, Escreveu esse tanto aí. consideração, vocês podem falar, tá? Não, só um comentário, eu acho interessante essa passagem de Moisés, porque Deus não quer revelar, não parece que não quer revelar o nome, ele fala só o que ele faz. Ele é mais. Ele O eu sou tem muito significado de eu sou o que era, o que é e o que há de ser, né? Ele se revela muito mais nas suas ações do que em revelar o seu nome mesmo. Parece que dá essa impressão. Tá. E por que que eu pesquisei sobre o nome dele? Porque quando a gente busca ser evangélico, ser cristão, a gente passa a carregar o nome de Deus, certo? Então, se eu levo o nome de Deus comigo, eu tenho que andar nos mandamentos certo, porque eu estou sendo testemunho, estou carregando o nome dele, é igual carregar o nome da minha família, sujar o nome da minha família, você entendeu? Então, eu vejo como isso. Então, se eu faço a carregar o nome de Deus, eu bebo, eu fumo, eu adultério, eu roubo, que testemunho que eu estou dando? Eu não estou condizendo com aquele não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente se torna um cristão, um servo de Deus, porque as pessoas tiram muito como referência isso da gente, né? E alguma coisa acaba não estando coerência com a outra. Eu queria que alguém abrisse, todo mundo, na verdade, mas eu queria que cada pessoa lesse um capítulo. Tiago, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Tiago é lá no final, gente. Final da Bíblia. Antes de Apocalipse. Depois de Apocalipse. O que é óbvio. Agora você Tiago, facilitou, o quê? né? Agora você facilitou, né? Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Tiago 12. Tiago 2. 2. Ó, mas isso que a Marisol tá falando é tão verdade que, tipo, eu sou de Hortolândia, né? Super Hortolândia, ali perto de Campinas, pra quem não conhece. E, na verdade, lá, por mais que eu tenha vivido a minha vida inteira lá, para muitas pessoas não sabem meu nome, mas sabem que eu sou filho de seu Célio. Para muitos lá, eu sou filho de seu Célio. Eles me conhecem com o nome do meu pai, né? Então, se a gente for fazer um paralelo com esse que a Jocasta está falando, é a mesma coisa, né? Muitos vão conhecer a gente por ser cristão, às vezes, né? E isso é uma baita responsabilidade. Não, e pegando aquele capítulo do livro que vocês mandaram, que fala sobre o filho parecer com a mãe, ser a semelhança, a gente está carregando, se a gente está carregando a semelhança de Jesus, a semelhança de Deus, e está condizendo com aquilo que ele está fazendo, então a gente não está sendo coerente uma coisa com a outra. Então aí é onde acaba se tornando, levando o nome de Deus em vão, né? Sim. Todo mundo achou? Tiago 2. Capítulo 10, 11 e 12. Cada um pode ler um versículo. Verso 10. Vamos começar pelo 10 primeiro e depois a gente lê o 11. Então, o 10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, aí já tem um ponto. Eu faço os 9 mandamentos, faço 9 mandamentos de 10, e um eu não obedeço. Então, eu já estou fazendo o nome de Deus ser em vão, porque eu não estou guardando todos, porque a lei é para guardar os 10, e não só um ou outro. Então, aí já o nome de Deus já se torna em vão. Pode ler o 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Mesma coisa do 10º. O 12 foi o que eu achei mais interessante. Pode ler também. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Então, se a gente tem que viver aquilo que a gente fala e fazer da forma que ter coerência naquilo. Não é falar uma coisa e fazer outra. Então, se eu falo, eu creio em Deus, não, eu tô belezinha, mas eu faço de outra maneira, eu sou rebelde, eu sou de outra forma, então eu tô falando em vão. Eu tô usando o nome de Deus em vão também. Ô, Jocasta, pegando um gancho nisso que você está falando, quando eu me deparei com esse mandamento, eu tive a mesma percepção que você. Falei assim, nossa, muito simples esse mandamento, né? E aí, quando a gente se aprofunda um pouco, a gente vê que é um mandamento, assim, que tem muito a nos ensinar. E, assim, uma coisa, minha opinião, eu acho que esse mandamento, para nós, até trazendo para os dias de hoje, ele é muito difícil, porque óbvio que quando a gente vai falar, quando a gente faz uma reflexão da nossa vida, aí a gente sabe, né? Mas, assim, hoje a gente vê que cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem o seu modo de viver, cada um tem o seu modo de agir. E só para ilustrar melhor o que eu quero dizer, eu trabalhei com uma moça e ela não acreditava em Deus, ela se considerava uma ateia, né? E uma vez ela pegou e falou assim para mim, tava conversando com ela falou que tem uma blogueira que o pai é pastor, o cara é pastor, e ao mesmo tempo ele é dono de uma fábrica de cigarro. Meu Deus. Exatamente. São famosos. Eu não conheço muito bem, mas ela estava me falando que a vida deles é uma bagunça, que eles se envolvem em umas polêmicas todos, mas eles são todos de igreja, e cantam, e pregam e tudo mais. E ela, sim, ela sabia, né, que eu era cristã e tal, e ela me falou isso, ela falou assim, hoje em dia esse cristianismo, não sei como que consegue converter, porque o povo vive pior do que quem não acredita. Entendeu? Ela falou, o cara se intitula um cristão, leva o nome, né, de Deus nas costas e é dono de uma fábrica de cigarro. Eu não lembro exatamente a resposta que eu dei para ela ali, né, mas ficou difícil de defender o cara. Ficou difícil, mesmo sem conhecer, assim, o que você fala com uma pessoa que usa o nome de Deus e ao mesmo tempo, assim, sabe? E é uma pessoa pública, lógico, né? Ninguém vai sair por aí apontando o erro das pessoas, mas entendem o que eu tô querendo dizer? Como é difícil realmente você se intitular cristão e viver de acordo com isso, e ter essa coerência. E a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Porque tem pessoas que eu sei que erram, e mesmo assim, quando eu olho para a vida delas, eu consigo ver Deus agindo, o Espírito Santo, e a pessoa viver em santidade, entendeu? Então não tem nada a ver com ser perfeição, tem a ver com viver de acordo com esse amor que a gente conhece, né? E obedecer às leis. Mas, assim, eu lembro que na época eu fiquei chocada. Eu falei, não tem como defender. Eu fiquei, assim, sem palavras. Eu falei, realmente, é muito difícil. Tem pessoas que elas não dão um bom testemunho e o inimigo usa, né, gente? Não tem como, né? Ele usa isso para atacar os cristãos. Para realmente, assim, falar, lá, ó, tá vendo? É cristão e tá vivendo dessa forma. Exatamente. Eu até tinha colocado aqui para falar sobre isso, que quando você casa, você pega o sobrenome do teu marido, você vai fazer família e o sobrenome do teu marido, quando você tiver um filho, é o que vai permanecer, é o que vai continuar. E quando a gente faz essa escolha de se batizar, de estar, a gente está fazendo um contrato, uma aliança com Deus. Aí, nessa aliança que você faz, nesse contrato que você faz com Deus, você vai e ridiculariza o nome dele, fazendo tudo ao contrário. Querendo ou não, algumas pessoas que não têm conhecimento, igual eu disse na reflexão lá em cima, pessoas que são ignorantes, que nunca pegou a Bíblia, que nunca leu, em vez deles pegar a Bíblia, eles olham o evangélico. Se o evangélico está bem, se aquela igreja tem carro, se aquela igreja vive bem, ou se aquele evangélico, nossa, trai a mulher, faz isso, faz aquilo outro. Então, a gente acaba, às vezes, sendo um espelho para os ignorantes que não conseguem ter esse conhecimento, entendeu? Então, tem que tomar cuidado muito nessas decisões
e está muito ciente dos mandamentos, porque não é fácil. A gente erra, a gente está no mundo de pecado, mas a gente acaba sendo um espelho, infelizmente. Exatamente. Nossa. Então, esse versículo que a gente leu, o 12, me fez lembrar daquela música do Vocal Livre, que eu acho muito bonita essa parte. Fala assim: quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Aí eu acho muito legal essa parte, que a gente vai estar lá, tipo, a gente tem que viver isso mesmo. Mostrar Deus na nossa forma de viver. Especialmente fazendo boas ações, claro. As pessoas, quem está acontecendo? Pode falar. Desculpa interromper, porque senão vai sair do contexto. Mas, assim, de acordo com isso que você está falando e que a Ana também comentou agora, né? Eu achei muito interessante que uma frase do livro, eu até tirei aqui para ler, reforçar ela, né? Que fala assim, ó: isso significa que o teste das declarações deve ser feito mediante a aplicação e não a análise. Por esta razão, a prova de sua validade virá na forma dos seus resultados maravilhosos, dos frutos que aparecerão na vida dos que colocam em prática. Então, assim, a gente precisa colocar em prática. Ninguém vai ser salvo e ninguém vai comparecer diante de Jesus e vai falar assim: Senhor Jesus, eu escolhi ter você como meu Senhor e Salvador porque eu sempre falei que eu fui um cristão. Jesus vai perguntar: mas como você viveu? Então, assim, sem julgar, né? Mas o caso desse pastor fica muito difícil na esfera humana associar um cristão com um dono de uma fábrica que produz um produto para que mata as pessoas, que isso está mais do que provado. Então, assim, a gente não vai ser salvo por aquilo que a gente fala que a gente é. A gente vai ser salvo por aquilo que a gente vive, né? É lógico, Deus não cobra a perfeição absoluta de nós. Cobra o nosso esforço e recorrer a Ele para que Ele nos ajude a cumprir o propósito da vida dele para nós, né? O propósito dele para a nossa vida, quero dizer. E Jesus falou isso, acho que é Mateus 24, que ele fala que na vinda dele ele vai separar uns para a direita, uns para a esquerda, e aí ele começa a explicar, né? Que ele começa e ele escolhe pessoas que fizeram boas ações em nome dele. E outras fizeram algumas ações e ele diz para essas pessoas: eu nunca os conheci. Então é muito contraditório, né? A mesma coisa que eu sou casado com a Marisol, eu declaro meu amor por ela todo dia e traio ela toda semana. Eu estou honrando esse casamento realmente? Eu estou me esforçando para fazer o melhor disso? É até incoerente até da nossa mente humana, né? Sim. Então, outra coisa também que eu observei... Gente, só um minuto. Posso falar uma coisa? Pode. É o seguinte, assim, me tocou aqui para me falar, eu não ia nem comentar, mas enfim, a Mari e o Antônio sabe, a Marta também. Eu não sou evangélico, eu não sei se vocês sabem, mas já frequentei a igreja evangélica e teve coisas lá que eu não aceitei. Eu não sou um conhecedor da Bíblia, igual a vocês, me desculpem, porque de vez em quando eu nem comento alguma coisa, mas eu também não sou um cara leigo. E eu sei que a Bíblia depende muito da interpretação das palavras. E no entanto, a Mari até quarta-feira, eu acho que ela ficou meio assim sobre o conteúdo do nosso estudo da semana passada, e foi sobre imagens, essas coisas. E hoje eu sou católico, né? Mas eu sou um cara que eu quero conhecer a Bíblia, eu quero... esse estudo é isso para mim, sabe? E o que eu quero falar é o seguinte, eu não sou um conhecedor, igual eu falei, da Bíblia, mas eu quero muito saber o realmente que tem aqui dentro, mas eu também não sou bom. Tem interpretações, igual acontecia na minha igreja, que eu via que não estava certo quando eu estava frequentando a igreja evangélica. Não estava correto com o que eu sei, com o que eu ouvi e já presenciei.
Então, assim, esse estudo está sendo muito bom para mim. Amém. Muito bom mesmo. Amém. Entendeu? Eu já comentei com a Marta, com a Mari também. Vocês ficam tranquilos. Se eu tiver alguma coisa, se eu achar que não está certo, eu vou perguntar, vou tentar entender realmente, entendeu? Mas eu só queria falar mesmo que está sendo maravilhoso isso para mim. Só isso, tá bom? Amém. Deus seja louvado. Qual que é o nome? Qual que é seu nome, irmão, amigo? Edivaldo. Eu sou Oi, namorado da Marta. Muito prazer, viu? prazer. Nós também somos Obrigado, novos aqui prazer. nesse grupo. É a primeira vez que a gente está participando, mas a gente fica é. feliz em ouvir as suas palavras, porque eu imagino que o propósito é esse mesmo, é a gente aprender junto, né? É isso aí. Sim, claro, com certeza. É exatamente isso que eu ia falar. Na verdade, aqui todo mundo é aprendiz, né? A gente, por mais que a gente, olha só que loucura, né? A gente já viu tantas vezes esse versículo de não falarás, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E quantos de nós já aprofundou nele, né? Então a gente está aprendendo sempre. Todos nós estamos no mesmo barco, de volta. Beleza, gente. E furado no barco. Tem até uma. Você tocou sobre o assunto de igreja. Eu também já fui em outras igrejas, já vi algumas coisas. No entanto, que meditando nesse versículo de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, muitas igrejas distorcem o que a Bíblia está dizendo para poder ganhar membros e almas para aquela igreja. Um exemplo mesmo de uma das igrejas que eu ia era a música, o louvor, que pegava a música, por exemplo, de um artista famoso, o ritmo, e só colocava a letra da Bíblia em cima da música. Ou seja, está usando o nome de Deus incorreto. Não é certo isso, porque Deus não aprova isso. Você entendeu? Então, era uma forma de trazer pessoas para aquela igreja, porque aquela igreja era mais animada, porque dançava, porque cantava, e não era o correto. Então, desde ali já estava usando o nome de Deus em vão. E Deus fala que para ganhar almas, para ganhar um drogado, você não precisa se tornar um drogado. Para ganhar um bandido, você não precisa se tornar um bandido. Ele fala que a gente tem que se misturar no meio deles, sim, e trazer eles para o lado do bem, e não descer para o nível deles, entendeu? Não é porque ele é fraco, você tem que se tornar fraco. Você tem que amá-lo e trazer ele e no final falar para ele te seguir, que é aquele caminho que é o bom, você entendeu? A importância de igreja, de comunidade, está aí também, né? Às vezes, um ponto eu tiro de letra e outro ponto não. Mas nesse outro ponto, um irmão me ajuda e uma mão vai lavar na outra. Exato. É isso aí. Quem pode ler Mateus, capítulo 10, versículo 16? É Mateus 10, 16? É. Dez, 16? Isso. Posso? Pode. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as pertences e simplices como as pombas. Nesse capítulo aí, mostra que Deus manda a ovelha dele no meio dos lobos, não para ela se tornar um lobo, e sim para fazer que aquele lobo se torne uma ovelha, para essa ovelha ser o espelho lá no meio desses lobos. Porque se essa ovelha for pecadora, como que ela vai conseguir ganhar a alma desse lobo? Como que ela vai conseguir converter esse lobo? Então, não faria sentido Deus mandar essa ovelha lá no meio. E voltando lá em Tiago 2,12, que fala de todos serem julgados com base da lei de Deus, com aqueles que serão julgados pela liberdade. Nos 10 mandamentos, nós seremos julgados no juízo final. Esse que vai ser o julgamento do juízo final. Sobre os 10 mandamentos, sobre o que a gente cumpriu e o que a gente não cumpriu. Então, a gente deve fazer o quê? Jesus ser o nosso espelho e a gente seguir.
E se a gente fala de Jesus, do que a gente lembra? Que Jesus não tinha incoerência. A vida dele era uma vida perfeita. Não tinha contradição entre a teoria dele e o que ele praticava, o que ele vivia e o que ele ensinava, o que ele falava e o que ele fazia. Então, não tinha incoerência. Então, Jesus fazia exatamente o que ele falava, tá? Essa é uma das primeiras partes que fala do versículo. A segunda parte do versículo que fala por que o Senhor não terá como inocente as pessoas que levarem o nome dele em vão. A lei do mau testemunho, a gente tem mais detalhes. A gente não fala o nome de Deus em vão só no mau testemunho que a gente dá. A gente pronuncia o nome de Deus o dia inteiro. Eu quis tentar marcar. Quantas vezes eu chamava Deus no dia e eu não consegui marcar. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma brincadeira aqui, todo mundo vai falar que sim. Quem nunca escutou a mãe falar assim, sai daí, eu juro por Deus que se eu for eu te mato. Quem nunca escutou isso aí? Quem nunca? Gente, Deus quer que alguém mate alguém? Ou, por exemplo, uma amiga, você falar assim, menina, eu juro por Deus que eu fui mesmo, tava lá. Quem nunca falou isso? Ou, verdade. Por exemplo, jogar na Mega Sena e falar assim, se Deus quiser, eu vou ganhar. Gente, Deus não aprova jogo de azar. Como que você coloca o nome de Deus? Então, como que a gente coloca o nome de Deus à frente de qualquer coisa? Ai, com a graça de Deus, hoje eu vou tomar uma cervejinha que hoje é feriado. Com a graça de Deus? Então, a gente usa o nome de Deus o dia inteiro, fora de contexto, fora de... Tipo, do nada. A gente chama Deus do nada, né? Bate o dedo e tá chamando Deus. Ela é o deboche em pessoa, né? Quando acontece alguma coisa assim, por exemplo, acaba a força, e fala, oh meu Deus do céu, né? O que Deus tem a ver com isso? Eu tô aprendendo, esse versículo foi para mim aprender. Mas você sabe que realmente as pessoas usam o nome de Deus para fazer o mal, né? Que elas acham que é o bem. A gente tem um vizinho aqui e ele é traficante e teve um dia que a gente estava conversando com ele, e aí ele fala, né, graças a Deus, que... Eu não lembro os detalhes, mas, tipo assim, graças a Deus que dá tudo certo, né, que a polícia não me prendeu, que não sei se... É Deus que está protegendo. Bom, Deus protege, claro. Né? Deus manda o banco, mas Deus me protegeu, né? Deus não proteger, a gente não existiria, né? Mas eu digo assim, Deus não abençoa, né? Sim. O Cauê e todos, né? Que é exemplo maior que o Toninho estava conversando hoje, são esses terroristas, né? Que se matam e matam em nome de Deus, né? Essas religiões dos Oriente Médio, dos extremistas, os caras cometem atrocidades e usam o nome de Deus, né? E é surreal para a gente imaginar que Deus está por trás daquilo. Acho que eu entendi até o que o Edivaldo quis dizer, porque tem coisa que a gente nem precisa ler na Bíblia, parece que Deus já colocou na nossa consciência e a gente, sem ter contato nenhum com a Bíblia, a gente sabe que aquilo é errado. Então, uma pessoa sem conhecimento bíblico, ela olha para um terrorista que faz isso e usa o nome de Deus, a pessoa sabe que não vem de Deus. Eu queria comentar, a Jocasta falou um ponto muito importante, super relevante, que é a questão da coerência, né? A coerência de Jesus. E assim, levando para a profundidade do assunto, a coerência com aquilo que a gente crê, ela vai além da expectativa alheia. Porque se eu começar a analisar assim, puxa vida, eu sou um cristão, mas se eu agir como um cristão nessa situação, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão fazer brincadeira, eu vou ser excluído de um círculo de relacionamento. Então, assim, sabe, na profundidade, quando a gente... É por isso que o primeiro mandamento começa, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, a gente não consegue cumprir os outros 9.
E colocar Deus em primeiro lugar, ele está acima da minha vergonha, porque assim, gente, ainda que com vergonha você seja um cristão num lugar que você está desconfortável, mas com vergonha continua sendo um cristão. Porque esse defeito é um defeito que está na nossa carne, não é um erro de fabricação, é um defeito que foi implantado pelo pecado, né? Porque nós somos fabricados perfeitos. Então, o pecado, ele está em nós enquanto nós habitamos nesse mundo caído. Quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados. Mas, assim, é como uma pessoa fala assim, eu faço tal coisa, mas eu não faço de coração. Não, mas você faz, continua fazendo. É algo que Deus espera de você, continua fazendo. Você vai se acostumar com isso e você vai ter prazer nisso. Então, mostra a luta da consciência e da vontade, né? A luta da carne e do espírito, como diz. Então, assim, é muito importante esse ponto que você citou, Jô, da coerência. E a coerência, ela tem que estar acima do nosso desejo, da nossa simples vontade carnal, do nosso desejo de aceitação. Ele tem que estar acima, porque Deus tem que ser o primeiro. Muito importante o ponto que você citou. Ô, Jocasta, só falando rapidinho do que você falou, assim, de usar, às vezes, o nome de Deus, né, nessas expressões, né? Ai, meu Deus... Nossa, pelo amor de Deus, ou eu juro por Deus. Às vezes eu sinto que são expressões que a gente usa sem maldade, né? São coisas assim, que parece que tá até no nosso vocabulário. Mas Sim. O que eu acho que é pior do que isso é realmente assim, quando a gente faz piada com o nome de Deus, né? Fazer piada, debochar. Aí sim é uma blasfêmia, sabe? Agora, às vezes, essas expressões, lógico, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque igual você falou, a gente está cometendo um pecado e colocando Deus ali no meio. A gente tem que, né, ter essa coerência também de não fazer isso. Hoje eu não fui, igual o Cauê tá falando, hoje eu não fui preso pela polícia, graças a Deus. Não dá certo, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque... Igual no inglês. Pode falar. Oi? Igual no inglês tem o oh my God, aí eles colocaram oh my gosh, para amenizar um pouco a situação, para não ser tão blasfemo. A gente tem que arrumar um termo aqui no Brasil. Ô, diacho, já tem. Na roça tem. Na roça tem. Vamos aderir, gente. Mas outra coisa, é igual a Marisol estava falando. Acho que o pior de tudo são as pessoas que usam o nome de Deus para fazer coisas más. Os terroristas, eles acreditam naquilo. Mas tem gente que faz na pura maldade, para benefício próprio, para enganar pessoas. Nossa. Tipo, pessoas que usam para ganhar dinheiro, pessoas que usam para os falsos profetas que existem e vão existir muito mais, os falsos deuses. E aí, é isso. Eu acho que o pior de tudo seriam estes também. O que você tá rindo, Jocasta? Nada, tô te vendo. Besta. Então, o que eu entendi desse versículo, eu sinceramente, eu achava que era só usar o nome de Deus, né? Ficar chamando Deus toda hora. E eu consegui ver de diversos ângulos essa aliança, que é carregar o nome de Deus, porque nós somos a semelhança dele. Não colocar Deus, a gente não é inocente, a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, e não colocar Deus nessa hora em lugares que não é cabível para ele. Tô na boate dançando e falando, ai meu Deus do céu, calor. Então, assim, tem coisas que não são cabíveis para o momento, né? Nem para o local, nem da forma que a gente utiliza, você entendeu? E ele fala que não vai ficar impune as pessoas que usarem o nome dele em vão por conta disso. Que a gente sabe que é errado e está colocando o nome dele. A gente não perde o costume da gíria do eu juro por Deus, pelo amor de Deus, o dia inteiro chamando. Então, ao meu ver, é isso. Alguém tem mais alguma conclusão? Esse termo... Pode falar. Desculpa, Antônio. Pode falar? Pode. Então, igual o Edivaldo estava falando, e já foi falado antes, essa questão do falso testemunho, de você usar o nome de Deus, dizer que é cristão e ter a vida torta. A palavra de Deus fala que é para a gente pregar a palavra, né, e salvar vidas, né,
sair pregando a palavra. E quando você se diz evangélico, cristão, e faz coisas que contradizem isso, na verdade, você perde almas a Deus. E eu acho que isso é muito sério. Igual o Edivaldo que falou que estava indo na igreja e não concordou com várias coisas e saiu. E não só ele saiu, muita gente saiu com ele, porque através dele, outras pessoas poderiam ir com ele para a igreja, ele poderia salvar vidas, muitas outras vidas com o exemplo dele, com ele indo para a igreja, entendeu? E eu acho isso muito sério, muito sério. É o questão do falso testemunho, né? Igual o versículo que a gente estudou anterior. Nós temos que ver alguma coisa, adorar alguma coisa ali, para a gente querer ser igual, para a gente querer. Então, as pessoas que ainda não são evangélicas, elas querem pegar uma base. Quem que é a base? O cristão, o evangélico. Ah, não, eu vou começar a ir naquela igreja porque aquela pessoa é assim, 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 assim. Então, eu vejo dessa forma. A pessoa não está adorando uma imagem, mas ela está adorando aquela pessoa, indo até aquela igreja para tentar ser como eles são, ter a paz que eles têm. Toninho está na fila, né, Toninho? Então, posso falar mais uma coisa? Pode. Então, eu acho que eu comentei com a Marta, por isso que ela falou isso. Para vocês terem ideia, eu saí dessa igreja muito mal, assim, porque eu fui pensando, na verdade, no começo era muito bom, era muito bacana, muito, sabe, assim, os louvores, os cânticos, era tudo muito bom, a palavra do pastor era muito boa, sabe, assim, era a paz que me trazia era muito boa, mas foi vindo gradativamente, sabe, coisas que não era do meu contexto, que eu achava correto, o que acontecia na igreja, e automaticamente eu vi pessoas que estavam indo na igreja saindo também, né? E assim, é igual ela falou, automaticamente eu saí, outras pessoas saíram, e para vocês terem ideia como é muito estranho o que acontece, eu não sei, acho que foi não sei se foi a Jocasta que acabou de falar agora. Quem é que estava falando agora? Eu, Jocasta. Então, Jocasta, você estava falando agora, para você ter ideia do que chegou ao ponto de acontecer, ela é mãe de um primo meu, primo assim, segundo, ela ainda frequenta a igreja até hoje, e um dia eu encontrei com ela, e ela falou assim, nossa, Edivaldo, por que você saiu da igreja, tal? Eu falei assim, então, eu não estava muito satisfeito, tal, assim, e eu expus tudo o que aconteceu, sabe? E ela viu que estava errado, estava tudo errado, ela falou assim, mas não, volta para a igreja, deixa isso para lá, você tem que ir, porque tipo assim, você é obrigado a ir ajudar a gente, ajudar a igreja, sabe? Fazer, deixa isso tudo para lá e esquece, faz de conta que não aconteceu nada. Gente, isso não tem lógica. Como é que eu vou fazer de conta que tudo que aconteceu não aconteceu e voltar para lá e eu vou ser um servo de Deus? Eu não vou estar sendo, entendeu? Eu vou ser o quê? Servo do pastor? Eu não fui para lá para isso. Eu não fui para lá para buscar o pastor. Eu fui para lá para buscar Deus. E não foi isso que aconteceu, sabe? E aí, eu vi esse tipo de pessoa falando desse jeito comigo, falei, quantos que tem lá dentro assim? Se tem ela, quantos que tem lá dentro assim? E eu não procuro isso para mim. Eu não procuro. E Deus me livre, eu não quero. Deus me livre. Aí eu usando o nome aí. Né? Mas eu não quero isso para ninguém, sabe? É ilógico, é uma coisa ilógica o que estava acontecendo. E mais ilógico é o que ela falou para mim. Então, gente, eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo aqui, graças a Deus. Edivaldo, deixa eu te falar uma coisa de que aconteceu comigo.
A minha avó sempre teve, a minha avó é evangélica, da congregação cristã, e a minha avó sempre falava assim, eu falava, eu não vou na igreja dos crentes. Lá chega lá, tem aquelas meninas enjoadas, com aquelas saionas, com aquelas roupas lá, eu quero ir de calça, eu não quero ir com aquela roupa. Aí minha avó falava, você vai do jeito que você quiser. A igreja, você tem que entrar e você não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Você está ali para observar a palavra. Porém, o pastor que está lá na frente, ele é como se fosse a ovelha que está ali cuidando do seu rebanho, ou pegando aqueles lobos e tentando converter e tocar. Se aquele pastor que está ali na frente, ele não está dando um bom testemunho, ele tá falando o que ele está lendo ali, e sai dali, ele é uma outra pessoa. Minha cidade é uma cidade pequena, eu estou vendo que as coisas não é daquela forma, então, para mim, já não serve. Então, eu troquei de igreja. Quando eu comecei na igreja católica, eu pulava o carnaval a semana inteira, não perdi um dia. Na quarta-feira de cinza, eu ia lá jogar o pó na cabeça. Ia lá orar. Ou seja, então, eu não estava condizendo, eu estava levando o nome de Deus em vão, porque eu pulei carnaval a semana inteira, mas na quarta-feira de cinza eu estava lá. Então, o problema também não era só o pastor, o problema também era eu, de que fui buscar e também não estava condizendo com o que eu estava buscando. Então, hoje é complicado, e está cada vez ficando mais complicado, justamente por conta dos aprendizes que estão chegando aí, montando as igrejinhas. Minha cidade mesmo tem 1 bilhão de igreja, antes tinha mais bar, agora tem mais igreja do que bar, né? Então, todo mundo está achando que como se fosse um meio de ganhar dinheiro, não pagar imposto, alguma coisa, então vai abrindo igreja, e dando falso testemunho e distorcendo a Bíblia, como eu disse, colocando música do mundo para ter um atrativo, só mudando a letra e por aí vai, sabe? Eu cheguei a ir em show de louvor fora, quando eu era da Igreja Batista, eu cheguei a ir em show de louvor fora, do povo dançando, pulando, fazendo coreografia igual faz coreografia de música do mundo. Eu falei, opa, como assim? Eu não estou no show de louvor? Não parecia um show de louvor, sabe? A igreja que eu frequentava, as pessoas iam para ter um desfile de moda, uma ser melhor que a outra. Então, ninguém estava... O nome de Deus estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Estava sendo totalmente em vão. Aí eu te falo, essas pessoas são inocentes do que está acontecendo? Não. Elas estão ali dentro da igreja buscando a Deus, elas foram para buscar isso. Mas com pensamento em outras coisas, em outros lugares. Tá entendeu? Então, essa é a minha visão, o meu relato. Sim, é bem interessante o depoimento de vocês três, que acho que o resumo da ópera aí que a gente pode identificar é uma vida de coerência, né? Uma vida racional. O resumo de todo o mandamento assim é a gente levar uma vida com coerência. Toda igreja, absolutamente toda igreja vai ter problema porque ela é feita por pessoas. E pessoas, sim, todos pecaram, ninguém é perfeito. Então toda igreja vai ter defeito. Agora, uma coisa que eu queria falar é que eu ouvi essa semana, eu nunca tinha ouvido. Olha que loucura. A gente sabe que Jesus tinha que vir aqui nessa terra e morrer por nós. Por que Deus não permitiu que ele morresse logo depois que ele nasceu, que o rei Herodes decretou lá para matar todos os primogênitos? Por que ele já não morreu ali? Justamente para ter uma vida inteira em coerência com essa aliança. Esse termo que a Jocasta usou é bem forte, a gente fazer uma aliança com Deus. E nessa aliança, procurar ter coerência, procurar ter sinceridade, tá melhorando a cada dia para estar vivendo conforme a vontade de Deus, entendeu? Ninguém vai ser perfeito, todos pecaram, todos cometem erros, mas é diferente, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de novo de um casamento. É diferente uma pessoa errar uma vez ou outra e você vai lá, perdoa e vê que ela está buscando um bem, ou melhorar, né? Buscando melhorar e trazer amor para aquele casamento a cada dia. É diferente uma pessoa que erra de vez em quando e pede desculpa, uma pessoa que está sempre errando, persistindo naquele erro, sem se importar com nada, entendeu? Então, acho que o resumo da ópera é levar uma vida de coerência, essa aliança. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança com Deus. Quando a gente entende esse amor, a gente faz de tudo para não
machucar o coração de Deus, entendeu? Para não se separar, né, dele, né? Vamos dizer assim. E essa coerência, ela reflete em todos os mandamentos. Ah, eu amo, eu gosto, mas eu não posso guardar o sábado, infelizmente. Então eu não estou tendo coerência. E esse é um mandamento, por que que eu não vou guardar? Ah, eu guardo o sábado, eu acredito em Deus, eu não falo o nome de Deus em vão, mas, por exemplo, eu não dizimo. Então assim, um mandamento, eu acho que assim, os 10 mandamentos, além do amor que tem um com o outro ali, se juntar um com o outro, tem que ter uma coerência um com o outro. Você tem que saber do que você está falando, do que você está fazendo, da aliança que você fez, da decisão que você tomou. Eu falo muito pro Cauê e para a Lid. Falo, ai, gente, eu tenho medo de me batizar, não sei o quê, nananã, justamente por conta dessa falta de coerência. Porque eu não quero falar uma coisa e viver outra. Então, enquanto eu não consigo sentir isso, de que pelo menos 90%, eu sei que eu não vou conseguir ser 100%, mas pelo menos que meu coração e eu consiga atingir pelo menos 90% dessa coerência, eu não consigo ir lá e me batizar e chegar no meu trabalho e ter a vergonha de falar para todo mundo, eu me batizei, mas eu tô lá no sábado, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, você entendeu? Então, eu ainda tenho esse tipo de vergonha. Acaba sendo uma vergonha mesmo. Sim, é bem sincero e bem bonito isso que você está falando, mas tem que entender também que Jesus vai ajudar a gente a ser melhor a cada dia. Então, Jesus a questão da fé, da confiança, né? Sim. Exatamente. O Espírito Eu Santo queria... vai mudando. Eu queria falar... Eu estou com o comentário bíblico aberto aqui e ele dá alguns detalhes interessantes, assim. Diz que essa palavra em vão do mandamento, não tomará o nome do Senhor em vão, esse termo em vão, no original, se traduzir ao pé da letra, né, ele teria alguns significados como a palavra em vão, como iniquidade, falsidade, vaidade e vazio. Então, assim, seria assim, não coloque o nome de Deus quando você vai fazer esse tipo de coisa, quando você vai cometer uma iniquidade, quando você vai agir com falsidade, com vaidade, muito menos toma o nome de Deus para obras vazias, ou seja, que não edifique, né? E outra coisa interessante que eu queria falar é que o mandamento ele é na versão negativa, né? Não fará tal coisa, não fará, não fará, não fará. Mas a gente tem que extrair qual é o princípio por trás disso, porque daí amplia a nossa visão sobre o assunto. Então, por exemplo, o primeiro mandamento é não terá outros deuses diante de mim. Qual que é o princípio? Da lealdade, ser leal a uma pessoa só, a um Deus só. Ou ao segundo, não adorar imagens. Qual que é o princípio? É a adoração, a verdadeira adoração, devida somente a Deus. E aqui eu não tomar o nome do Senhor em vão. Qual é o princípio que está por trás disso, né? É o princípio da reverência. Então, ou seja, você entender que Deus é um ser supremo, infinitamente maior do que os seres humanos em tudo, é um ser todo-poderoso, todo inteligente, todo presente, e você reconhecer aquilo que nós somos, pecadores. Nós somos limitados. Então, tratar Deus com reverência é saber discernir bem essa diferença de quem Deus é e quem nós somos. Quando nós chegamos nesse contexto, a gente consegue olhar para Deus e falar assim, lhe devo todo o respeito, seja no meu comportamento quando vou à igreja, seja nas palavras que saem da minha boca, como eu trato as pessoas. Então começa a abranger tudo, né? Porque reverência a Deus, como vocês já falaram todos aí, a Jô já falou bastante, envolve o testemunho que eu dou para outras pessoas. O Edivaldo falou bastante também, né? Então a reverência em todos os aspectos. Isso deve nortear a nossa vida. Uma coisa que a minha avó sempre falava, Deus não é teu irmão, para você tratar ele como qualquer um. Você deve obediência e reverência a ele, porque ele é teu pai. Então, não fala como com ele, não chama ele como qualquer pessoa, porque ele não é teu irmão. Ele não é teu amigo de escola. Minha avó sempre falou isso para mim. Verdade. Ela tá certa, é verdade.
Ô, Rodney, cadê você, amigo? Rodney tá muito quieto. Tá muito quieto. Norma. Não, a gente tá ouvindo aqui, a gente tá ouvindo. Tá entendendo, Rodney? Eu tô aprendendo. Todos aprenderam certinho. Nossa, Jocasta. Quando Muito vocês bom. tiverem filhos, por favor, vocês não falem. Eu juro que eu te mato se eu for aí. Deus que eu- Eu nunca falei isso. Sua mãe deve ter falado. Marta, vem aqui. Eu juro por Deus que você não aparecer que eu te mato. Minha mãe não falava, não, eu já descia logo, a Leia. Nossa, gente. Espero que todos tenham entendido. Eu quis Não, passar. foi de Parabéns, grande Jocasta. valia. Foi muito bom mesmo. Jocasta. Que orgulho. Eu acho que a Jocasta já pode abrir um estudo bíblico aí em Barrinha, não sei, no seu condomínio, porque você já está excelente, filha. Menos, Marisol, menos. Não, Tá a nota do TCC, Jocasta? 10. Ah, é a oratória do meu TCC, por favor. 10, 10, 10. Foi Muito bom. bem.